Olá, Cirilo Luiz, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto Ascensão e com vocês, criaturas maravilhosas. Hoje, vocês terão que se contentar só comigo. A Marise não estará ao vivo conosco, por conta de algumas questões que a impediram de chegar ao destino antes desse horário. Mas está tudo certo, está tudo bem, e a gente segue aqui no nosso trabalho. Então, eu vou pedir para vocês a colaboração de me fazerem alguma pergunta para que a gente possa seguir trazendo clareza naquilo em que vocês ainda querem saber. O nome do nosso projeto é Ascensão. Então, os temas relacionados são todos bem-vindos. Oi! Vamos falar aqui com vocês. Hoje é quinta-feira da Paixão. Muitas pessoas viajando. Kátia, Maria Fialha, Elizabeth, ainda Maria Oliveira, Beth Torres, Ana Andrade, Isabel, Jason, Karen, Marta, Cristiane, muito bem-vindos. Então, o que vocês gostariam de saber, Nath, bem-vinda, sobre este tema, para que a gente pudesse discorrer de forma que vocês tirassem algumas dúvidas e se sentissem mais confortáveis. Esse é um tema muito amplo, que passa por várias vertentes e interpretações. Muitas pessoas falam sobre essa questão, sobre diversos pontos de vista. Mas vocês sabem que eu e o Marise, nós temos um ponto de vista um tanto quanto particular, porque nós acreditamos que, primeiramente, como seres, todos nós já estamos ascenso, nós já somos ascenso. A gente só precisa escolher fazer essa trajetória para nos descobrirmos neste espaço consciencial que é nosso. Assim como nós também acreditamos que caminhar para a ascensão tem dois pilares básicos. Primeiro, é a gente se reconhecer como ser essencial, como luz que somos, como originários da fonte criadora, e expandirmos no amor. O amor é que fará toda a transformação nas nossas vidas. Que fará a transformação nas nossas vidas a partir de a ampliação de um espaço interno que a gente reconhece e que a gente escolhe estar, participar, caminhar e trazer mais clareza para o nosso ser. Cada dia mais a gente tem a confirmação, a partir da expansão dos nossos estados de consciência, de que nós podemos tudo, de que tudo está disponível, de que nós podemos vencer a nós mesmos nas nossas questões pessoais para acessarmos o grande manancial de luz que somos e então transcendermos para as próximas dimensões. E que isso não é tão difícil e desafiador como a gente acredita. O que faz-nos, às vezes, perceber que, como se fosse, é porque nós estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para as questões do passado e nós não estamos nos percebendo como seres infinitos, como seres que extrapolam toda essa condição que agora estamos passando. Uma outra questão é a questão de estarmos humanos aqui, neste momento.
Quando tantos de nós está escolhendo ainda olhar para fora, desqualificando, se assim podemos dizer, a nossa humanidade. Nós precisamos fazer um processo de transição, ancorados na nossa humanidade, reconhecendo quem somos, reconhecendo onde estamos e o que podemos alcançar em cada passo que damos. Gente, para quem chegou aqui depois, eu abri para vocês fazerem perguntas sobre o tema, para trazer clareza sobre alguns aspectos. A gente chega aqui, a gente fala intuída, mas às vezes vocês ficam ainda com alguma questão, alguma dificuldade em saber sobre determinado tópico, né? Um detalhe que passou na nossa fala. Então, aproveitem e perguntem. Eu vou responder dentro do que for possível. E a gente vai expandir essa conceituação de ascensão. Então, estamos todos juntos nesse processo. E a coisa mais gostosa que a gente faz é caminhar em grupo. E a gente sente a presença de vocês nesse caminhar, a gente sente a presença de vocês conosco em cada passo que nós damos. E nós ficamos sempre muito felizes com tudo isso. Como eu falei no início, muitas pessoas estão falando sobre esse tema, sobre os mais diversos pontos de vista. E eu gostaria que vocês fossem para o coração de vocês e fizessem uma breve reflexão nesse espaço grandioso de como vocês se sentem com relação à ascensão. Vocês acreditam no potencial ascensional de vocês? Vocês se sentem seres essenciais, vocês se sentem seres infinitos, você se sente fazendo parte deste grupo de almas que fará esse processo? Você ainda se sente muito inseguro, se sentindo incapaz de fazer esse movimento? Esse é um processo, é uma reflexão que só vocês podem fazer. É uma resposta que só vocês podem ter. Ninguém poderá fazer essa reflexão. Ninguém poderá levar vocês para esse espaço. E não adianta também nós ficarmos falando, se em algum momento cada um aqui não parar e olhar para o seu próprio coração, e olhar para o seu próprio caminhar, e olhar como se sente dentro dessa jornada, que é uma jornada cósmica, infinita, e que a gente está só começando. Sim, para tudo isso que eu perguntei, ainda está insegura, é isso? Ainda se sente incapaz ou você já tem a certeza que você está caminhando e está escolhendo fazer esse processo? É interessante nós irmos para esses lugares internos, e sairmos dessa projeção externa onde nós acreditamos que o que está fora é insegura, não, ok. Quando a gente começa a se apropriar do nosso lugar, do nosso espaço, eu faço esse trabalho junto aos pleiadianos, e os pleiadianos estão sempre me dizendo: assuma o seu lugar, assuma o seu lugar, assuma o seu lugar. E às vezes a gente equivocadamente acredita que o nosso lugar é um lugar muito além daquele que a gente está, e não é. É o lugar que nós estamos, apenas precisamos ajustá-lo. Ajustá-los como? Reconhecendo o que estamos fazendo nesse lugar e escolhendo fazer um processo diferente do que estávamos fazendo para modificarmos toda a nossa frequência e então nos tornarmos mais de nós mesmos.
porque, em realidade, nós não estamos querendo estar no lugar de ninguém, nem viver a vida de ninguém. Muito embora hoje nas redes sociais tenha tanta exposição de vida, mas essa exposição nem sempre corresponde à verdade. Eu posso falar por mim do quanto eu tenho uma resistência em mostrar a minha vida pessoal, porque eu não sinto a necessidade de mostrar. Eu falo muito dos meus exemplos, porque os meus exemplos são aqueles que eu vivi, e eu posso falar deles, e não da vida de outras pessoas, as quais eu não vivi, as experiências que elas viveram a partir das histórias e das referências que têm. Então, eu sinto a paz em um processo interno de expansão tão grande que me leva a estar bem e não buscar uma exposição demasiada. Aqui eu não tenho nada contra quem faz exposição do que quiser. É apenas o meu movimento. Deixa eu mostrar aqui o comentário da Nath. Hoje eu me sinto capaz de fazer o movimento e me dedico a vivenciar cada etapa, mas me parece um pouco distante estar numa forma de ser onde eu consiga agir pelo coração com a mente a serviço. Eu vou te contar um segredo. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu gostaria que todos nos lembrássemos que a gente passa por um processo, o planeta Terra está passando por um processo de transição e nós, humanos, estamos todos passando por um processo, juntamente com o planeta. Então, a gente vai sentir as oscilações e a gente ainda vai acreditar que a mente é contrária ao coração. Ok, tudo bem, a gente sabe que a mente mente, que ela se baseia em referências, né? Ela se baseia nas histórias vividas. Né? Mas o nosso processo é alinharmos o nosso coração, a nossa mente, e nesse momento, as duas estarão servindo ao ser. É esse processo que a gente está fazendo. A gente não está vivendo um processo de descarte. A gente não está vivendo um processo de exclusão. A gente está vivendo um processo de inclusão, incluir tudo. Tudo que vivemos, todas as referências que temos, todas as histórias pelas quais passamos e que escolhemos passar. Então, a gente está indo para esse lugar interno nosso de incluir tudo isso. E incluir tudo isso significa também a gente incluir a nossa mente, mas de um outro lugar, de um ponto de vista novo, de inclusão, incluí-la ao nosso coração, porque a mente nos serve ainda muito. Vamos aqui, mas essa sensação desse momento estar tão distante, às vezes me causa ansiedade. E se você começar a olhar de que ele já esteve mais distante, que agora ele está mais próximo, será que isso lhe dá um certo conforto? Ou você olhar que você está caminhando, que você não parou em momento nenhum, que você continua escolhendo caminhar e viver essa experiência nessa realidade que a gente está indo para o próximo passo. A gente precisa buscar formas de nos acalmar. Cada um se acalma de uma forma diferente. Né? Então, busque qual é a forma que faz sentido para você conseguir estar nessa tranquilidade. Fazer um trabalho de contemplação, de meditação,
de ouvir música, de cantar, de desenhar, de pintar, de caminhar na praia. O que te traz essa conexão interna com você? Você é uma pessoa que está muito ligada à natureza, ou você é uma pessoa que está mais ligada a processos transacionais, aos processos de projeção? Busca o que é que te faz se sentir calma, tranquila e com você mesmo, e vai lá, vai fundo, não espera que ninguém te diga qual é o caminho. Vai fazer o teu processo e descobrir o que de melhor existe em você. Lembrando que todos nós somos luz e todos nós estamos expandindo no amor. Pet, tenho percebido que orar e vigiar nunca esteve tão presente em minha vida. O que eu sinto é que, como observador de mim mesmo, é estar atenta para todos os sentimentos que ocorrem. É isso mesmo. A gente fala muito aqui do observador. O observador, ele é a nossa própria consciência. A gente chama de observador consciente. Por quê? Porque ele vai estar fora, olhando para nós. Vamos fazer de conta que a gente está num palco, representando uma peça, que é a nossa história que a gente está vivendo aqui agora, onde nós somos o personagem, o diretor, o produtor, mas nós estamos olhando, assistindo a essa peça. Só que eu me coloco no lugar de que aquela peça, aquele ator, aquela interpretação, ela não é boa em mim. Ela apenas é. O ator está dando o seu melhor ali naquela peça, representando aquele papel, vivendo aquela história, e eu simplesmente observo. Quem sou eu no meu observador consciente? Eu sou aquele que está vivendo um personagem neste momento, nessa história, e foi uma escolha. Só isso. Aí imagine que um personagem, ele escolhe fazer uma... Como é que a gente chama quando o personagem faz uma fala fora do texto? Esqueci. Mas assim, a gente tem um script e de repente a gente está vivendo uma determinada situação e a gente fala uma fala fora do texto. E aquela fala, ela se encaixa tão bem, tão perfeitamente, que faz todo sentido para a gente. Entende? O script não estava errado, o script não estava certo. Era apenas um script. E nós escolhemos, naquele momento, intuitivamente, colocarmos uma fala, uma ação, um movimento que não existia até então. Essa sou eu agindo a partir do meu observador consciente. Porque ele não julgou o que é melhor nem o que é pior. Ele apenas me motivou a ir para o próximo passo, a fazer aquele movimento. Então, o nosso observador, ele nos traz as informações intuitivamente, diretamente do nosso eu superior. E quando a gente está nesse observador, a gente consegue fazer diferente, a gente consegue sair de um script. Lembrando aqui que um personagem de teatro, ele repete uma peça muitas vezes, dezenas, centenas de vezes. Ele fala aquelas falas repetidamente a cada apresentação. E assim somos nós quando estamos presos lá nos nossos condicionamentos. A gente vive histórias repetidas como se a gente tivesse uma peça de teatro, repetindo constantemente a mesma história. E aí, de repente, a gente traz uma fala que não estava no script. E essa fala nos leva para a ação seguinte. E aquela peça ganha muito quando isso é trazido e colocado ali daquela forma. Mas ela ganha e faz sentido dentro de nós e não fora de nós. Então, o nosso observador consciente, ele solicita de nós duas coisas.
que estejamos atentos ao nosso movimento o tempo inteiro, que é o orar e vigiar, que a Marlene citou, né? E que nós tenhamos a intenção de observar. Sem a intenção de observar e sem a atenção, nós não acionamos o nosso observador consciente e, consequentemente, não fazemos a mudança que é possível naquele momento. Aí a Beth fala aqui, seja qual for a pergunta ou questionamento, o coração está vibrando e aquecido, não tenho dúvidas. É o amor que somos que me faz sentir tudo isso. Essa paz, esse amor, tudo está vibrando aqui. É esse espaço interno que nos leva para um aspecto de confiança, de entrega, de transformação, de modificação do caminho que a gente estava trilhando. Há pouco eu estava com a Maíra conversando com ela e falando sobre as linhas do tempo, né? De como nós, às vezes, insistimos em nos manter numa linha do tempo que já não é mais confortável para nós, que não faz mais sentido para nós, mas que a gente acredita que só existe aquela, e aquela é a possibilidade, eu me agarro àquilo tudo e fico lá presa, né? Sem poder sair, sem poder dar o próximo passo. Quando com um único passo a gente muda completamente a nossa história. O quanto nós precisamos olhar para nós para percebermos qual é o passo que naquele momento a gente está pronto para dar. E a gente dá um passo de cada vez, sem dúvida. Se nós dermos um passo em direção a nós mesmos, não há erro. Desde que a gente não vá para a culpa e para o julgamento. No processo de ascensão, porque ainda resistimos tanto ao fluxo do amor em nós mesmos? Simplesmente porque nós estamos condicionados. Existe um condicionamento. Existe um condicionamento que a gente foi reafirmando ao longo da nossa história, né? Onde nós sempre fomos desvalidados. Né? Nós sempre fomos desvalidados e, com isso, nós aprendemos a nos desvalidar. Reparem que crianças que são muito repreendidas, elas têm um alto nível de insegurança. E aquelas crianças que são mais encorajadas, elas têm um nível de segurança maior. Imagine isso. Experiências após experiências, onde nós fomos nos desvalidando, né? E com essa desvalidação, a gente foi encontrando nesse lugar conforto. Porque aqui eu sinto que eu sou eu. E aí há um convite agora, nesse processo de ascensão, que é para a gente sair desse lugar que a gente está e ir para um lugar novo. Ir para um lugar novo. O que é ir para um lugar novo? É ir para um desconhecido. Embora o nosso ser conheça, nesse personagem que eu estou vivendo, eu não reconheço isso. E ir para esse lugar novo é um desafio. Então, eu crio resistência. Olha um carro, né? Quando ele é posto em movimento, o que é que acontece primeiro de tudo? Existe a inércia que precisa ser rompida para que ele possa caminhar e ganhar velocidade. E assim somos nós estamos parados numa inércia, então a gente resiste a caminhar. Quando a gente rompe a inércia, a gente dá os primeiros passos, à medida em que a gente vai avançando, a gente vai ganhando velocidade. E à medida em que a gente vai ganhando velocidade, a gente ganha confiança. E aí a resistência vai por água abaixo. Nós vamos ter um encontro no dia... Na próxima quinta-feira, às 18 horas. O link está lá nas nossas bios do Instagram. E eu acho que está aqui também na descrição desse trabalho. Onde a gente vai trabalhar saindo da resistência. Que é justamente romper com esses padrões. Porque esses padrões, eles não são tão visíveis conscientemente, eles são padrões
que estão escondidos por trás, a partir das nossas crenças, a partir das nossas referências, e aí eles ficam escondidos e a gente não se dá conta dele. Então, a gente vai trabalhar energeticamente a soltura desses padrões. Ah, Cristiane, eu escolho fazer o processo. Como agir no dia a dia? Como Deus que somos? Não sei como agir. Vamos lá. Primeiro de tudo, se reconhecer como Deus que é. Nós somos vindo da fonte criadora. A gente pensa que a gente precisa fazer modificações drásticas para a gente fazer a nossa ascensão ou a nossa transição. A gente não precisa fazer movimentos drásticos, mudanças drásticas na nossa vida. O que a gente precisa é estar com o nosso observador consciente ligado, sair do julgamento e seguir o coração. Esses são os 3 passos básicos. E fazendo isso, a gente modifica dia a dia pequenas posturas e comportamentos. Como é que eu posso fazer esse processo no dia a dia? Olhando para aquelas pessoas que estão ao meu lado e modificando a forma como eu olho para elas, a forma como eu falo com elas, a forma como eu as trato, a forma como eu estou no mundo. Porque a minha mudança, ela se torna gradativamente mais efetiva a cada dia. Exemplo, a gente tem o hábito, às vezes, de falar com dureza. Alguma pessoa que nos acione um gatilho de irritação a partir de alguma fala, de alguma ação. E a gente tem o hábito de reagir a isso e tratar bruscamente essa pessoa, né, com rudeza. Quando eu me dou conta disso, a partir do meu observador consciente, eu posso escolher colocar mais amor na minha fala. Eu costumo dizer que a gente pode falar tudo o que a gente quiser na vida. O que importa é a forma como nós colocamos isso. Quando a gente age com o coração, quando a gente vai no amor, a gente pode dizer as coisas mais difíceis. Porque no amor a gente não quer agredir, a gente não quer ofender, a gente não quer magoar, a gente não quer criticar. A gente entende o lugar do outro, o papel do outro, a condição do outro, a gente respeita onde o outro está. E então a gente simplesmente pode ser amor ali, naquela conversa, naquelas palavras, colocando o nosso coração na frente. E é assim que dia a dia a gente faz uma transformação. É estando no trânsito e escolhendo estar de uma forma diferente. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de dirigir, gosto até hoje. E sair dirigindo, para mim, me acalmava, mas eu pegava muitos engarrafamentos lá em Salvador. E eu ficava profundamente irritada quando eu tinha um compromisso e eu me atrasava para esse compromisso. E eu consegui modificar isso aos poucos. Né? Toda vez que eu pegava um engarrafamento, eu buscava coisas que eu gostava de fazer naquele momento e que eu podia colocar ali enquanto eu estava presa no trânsito. Eu comecei a ouvir música, né? A fazer exercícios internos. E hoje eu não me irrito mais no engarrafamento. Mas foi aos poucos, não foi de uma hora para outra que eu deixei de me irritar. Então, é muito trabalho diário, consciente, interno, para a gente fazer essa transformação efetiva. É a gente reconhecer que a gente tem um espaço de amor imenso em nós, que a gente pode acessar e que a gente pode levar em todas as nossas falas e ações. Isso fará toda a diferença no seu processo e no processo do planeta. Beth, quando tentamos sair de um padrão com o mesmo todo o processo de autoconhecimento, se vê ainda se colocando na mesma situação,
meu amor, a gente vai se ver no mesmo padrão diversas vezes, porque nós somos como uma cebola com muitas cascas. E essas cascas, elas são retiradas uma a uma. A gente está num processo de autoconhecimento, e quando a gente fala em manter a frequência, a gente vai para um estado no qual a gente acredita que a gente não pode, em momento nenhum, oscilar, porque se a gente oscilar, a gente pecou. Não, a gente não pecou, isso é coisa que nos foi incutido pelas religiões. Né? A gente está humano, a gente tem condicionamentos de muito tempo, e a gente vai soltando esses condicionamentos aos poucos. Então, a gente oscila, sim. A gente está num processo de autoconhecimento e a gente vai voltar ali algumas vezes, naquele ponto que a gente acreditou que a gente já soltou. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: a gente não volta para o mesmo lugar. A gente não volta com a mesma visão que a gente tinha antes. A gente não volta para viver a mesma história. Porque, embora pareça a mesma história, ela já é um pouco diferente, porque a gente já expandiu a nossa consciência. E então, cada vez menos a gente volta para aquele espaço. Porque cada vez que a gente vai lá e a gente coloca amor naquele lugar, e a gente reconhece, a gente solta mais uma casquinha da cebola, até que não resta mais nada ali daquilo, porque está curado. É como uma ferida, e a gente troca o curativo. A gente vai trocando o curativo, trocando o curativo, até o dia em que ela está completamente limpa e sarada. Percebe? É assim que a gente vai soltando todos esses padrões, reconhecendo que a gente caminhou, mas a gente vai voltar assim nas situações quantas vezes forem necessárias. Vai mudando o olhar sobre isso. Reconhecendo que quando você vive aquela situação, ou quando você a criou e a sustentou lá atrás, aquilo foi importante para você. Integra. Não queira destruir tudo que você viveu. Não queira destruir as histórias que você escolheu viver, as experiências que você passou. Isso tudo faz parte da nossa história, da nossa vida. Existe, né, uma linha, um fio que nos liga, esse fio invisível que é a vida, que liga todas as nossas histórias. Ele continuará ligando essas histórias. Então, vamos só reconhecer que a cada momento, a cada experiência, a cada história, a gente simplesmente escolheu viver naquele momento aquilo. E agora eu posso olhar para aquilo, enviar amor. E dizer, ok, tudo bem, eu vivi isso. Ah, eu ainda tenho raiva. Ok, tudo bem, ainda tenho. Mas eu não tenho mais a mesma raiva que eu tinha. Eu não tenho mais os mesmos acessos de raiva que eu tinha. Entende? É diferente, é de um outro lugar. Eu posso sempre olhar com outros olhos, com outro amor. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É isso mesmo, trabalho consciente interno diário. Agora, gente, vamos ter bem clareza. Esse trabalho interno constante diário não é para levar a gente para o espaço de julgamento e de culpa. Precisa ser um trabalho libertador e não ancorador de traumas. Porque quando a gente olha para o passado, muitas vezes, na grande maioria delas, a gente olha e vai para as nossas crenças e todos aqueles pontos de vista que foram instituídos que reforçam a nossa insegurança e desconfiança de quem somos. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma leitura de registros acásticos, a gente pode ter
um posicionamento que é ficar preso naquela história, ou a gente enviar amor para aquela história, reconhecer aquela história, integrar e escolher diferente. Porque, pilar básico, tudo é experiência e tudo são histórias. Só isso. Então, quando lá atrás, por exemplo, matei não sei quantas pessoas, o que motivou essa matança? Em algum momento, aquela experiência foi uma escolha. Eu não me tornei a pior das pessoas por isso, e eu não tenho que pagar hoje por isso. Entende? Eu posso olhar para tudo isso e ver, foi uma escolha que eu fiz naquele momento, foi uma história que eu vivi, e hoje eu estou vivendo outra história. Eu não vou repetir mais aquilo. Todos nós passamos em alguma fase, né, dessa vida que nós estamos percorrendo, são as contas que estão ligadas a este grande fio da vida, essas lacunas, né, de tempo aqui do nosso tempo linear, aonde a gente fez coisas absurdas se a gente olhar com julgamento. Todos nós matamos, todos nós fomos mortos, todos traímos, todos fomos traídos, todos fomos santos, todos não fomos santos, todos fomos queimados na fogueira, todos fomos bruxos, todos fomos tudo. Nós somos mãe, nós somos pais, nós somos filhas, nós somos amantes, nós somos esposas, maridos, colegas, nós fomos chefes, nós fomos governantes, nós fomos dos feudos, nós fomos pessoas que trabalhavam na propriedade. Então, nós fomos de tudo. E como nós somos de tudo, nós temos em nós todas essas experiências. Então, nós não podemos apontar dedo para ninguém. Mas também nós podemos nos isentar das culpas de tudo isso. Porque nós viemos experimentar. Imagina o seu eu superior, os seus fractais que estão em outra dimensão, se eles estão olhando e apontando o dedo para a gente, não estão. Eles superaram todas essas fases e vibram no amor. O amor incondicional, que olha para todos e simplesmente aceita que aquilo seja apenas da forma que é. É assim que o amor é. Imagina a fonte criadora. Se a gente hoje vai estar voltando para a idade lá da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, aquilo se aplicava à sociedade daquela época. Isso não se aplica mais agora. Jesus, há 2000 anos, veio e nos falou de amor. E a gente está, nesses 2000 anos, se debatendo ainda, querendo entender, compreender, para vivenciar o amor. E esse é o grande chamado agora. O chamado do ser que busca a ascensão é ir para esse espaço de amor. É ir para esse espaço de expansão maior. Não dá para fazer um caminhar sem a gente expandir essa parte nossa, que já é nossa. É viver na alegria, é a gente sair dessa tribulação de luta e de dificuldades. Há um chamado interno para a gente sair da dor, para a gente sair desse movimento repetitivo. Entendem que é muito importante que a gente se entenda, se compreenda, se perceba e se mobilize nesse sentido. No sentido da liberação, da libertação. No sentido de descobrir quem nós somos, onde nós estamos vivendo. A gente pode dizer que o planeta todo está transitando, está ascendendo, está ascensionando. Mas nem todos os humanos o farão junto. Em essência, todos somos. Mas se não descobrirmos que somos essa essência, não faríamos.
esse movimento, entende? Esse movimento é escolha. E cada um vai escolher no seu momento. Não está errado as pessoas não escolherem ir agora. Antigamente, eu acreditava que todo mundo, a humanidade inteira, faria ascensão. E um dia, alguém me disse, isso não corresponde à realidade. Nem todos vão transitar. Gente, eu tomei um choque. E eu me senti assim, como assim? Nós vamos deixar parte da humanidade para trás? Doeu na minha alma. Eu sentia como se a gente estivesse se dividindo. E que nós não amássemos o suficiente para levarmos todos conosco. E aí eu fui amadurecendo, e fui expandindo a minha consciência. E eu cheguei num ponto em que eu entendi que nem todos vão, que não há como todos irem. E que não há como eu levar, ou nós levarmos, aqueles que não estão escolhendo ir. Porque nem todos gostam do amarelo. Alguns preferem o azul, o rosa, o verde. E ninguém está errado por isso. Ninguém está errado por escolher o seu momento de fazer a transição. Todos um dia vamos, mas cada um no seu momento, cada um de acordo com a sua escolha. E aí o meu coração se acalmou. Porque eu precisei entender que, acima de tudo, estava o respeito pela escolha do outro. E eu escolhi respeitar o outro. Respeitar a escolha. E, sinto dizer, mas a escolha da grande maioria da humanidade é não fazer essa transição com o planeta. E ok, tá tudo bem. A gente segue falando, trazendo processos e condições para aqueles que estão escolhendo ir. Ou vocês acham que todas as pessoas, ou qualquer pessoa, chega numa live dessa? Não. Eu não tenho a pretensão de falar para todo o planeta. Eu não tenho a pretensão de falar para todos os seres, ou para uma grande parcela, ou para a maioria dos seres humanos. Eu sei que a minha fala ela é restrita àqueles que estão escolhendo a expansão da consciência e a expansão do amor incondicional. Eu tenho consciência que o meu trabalho, o trabalho da Marisa, o trabalho do Ser das Estrelas, é para aqueles que estão escolhendo viver a transformação nas suas vidas, a ascensão aqui. E estamos muito tranquilas com relação a isso. Muito tranquilas. Nós conversamos muito sobre isso. E é por isso que a gente trabalha juntas. Porque a gente tem clareza de algumas coisas que, por afinidade, né, fazem com que o nosso trabalho flua. De outra forma, não fluiria. Porque as ideias seriam completamente diferentes e aí haveria um choque e não tinha como caminhar juntos. Mas é isso. A gente fazer escolha todos os dias, a todos os momentos, em todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Deixarmos de sermos seres reativos e sermos seres ativos. O que é sair da reação? Sair da reação é agir no impulso, né? Fulano falou, eu tenho que rebater. Fulano fez, eu tenho que devolver. Fulano isso. É sempre o outro, né? O meu movimento reativo, ele é sempre mobilizado por fora, né? Algo fora acontece e eu reajo àquela ação. Então, eu reajo. Quando eu vou para a ação, eu vou para a consciência, e na consciência eu posso agir
de acordo com aquilo que faz sentido para mim e aquilo que toca o meu coração. Então, fulano fez alguma coisa, eu estou consciente, o meu observador está ligado, eu percebo como eu fui acionada, né, o que foi ativado em mim, o que foi mobilizado, quais os pensamentos que chegaram, quais as emoções que foram tocadas, né? E ali eu escolho fazer diferente. E aí eu não vou para a reação, eu vou para a ação. A ação em movimento a partir do meu espaço consciencial. Essa é a grande transformação que a gente precisa fazer em nós mesmos, gradualmente. Saiam das cobranças sem sentido, de que precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Todas as mudanças, eu hoje comecei o meu trabalho de autoconhecimento, amanhã eu já sou aquela que não volta mais naquelas situações nem naquelas circunstâncias. Eu comecei meu trabalho de autoconhecimento há mais de 20 anos. E eu vou lhe dizer, eu ainda oscilo. É claro, eu me mantenho em um padrão mais constante, cada vez mais. Mas eu oscilo. Algumas coisas ainda me mobilizam. E aí eu olho para isso diferente. O que eu posso fazer aqui? Como eu posso olhar para isso? Como eu posso trazer para mim, neste momento, uma maior compreensão disso, que me leve para o próximo passo. Vou ensinar para vocês aqui um segredo. Faz uma pergunta. Cada vez que alguma coisa acontecer na sua vida, pergunta qual é o meu próximo passo. Lembrem-se que a gente precisa dar um passo por vez. A gente não precisa sair correndo. Qual é o meu próximo passo? E está sempre em movimento. Sempre de pouquinho em pouquinho. Sem reação. Só ação. Algo aconteceu e motivou em mim, né? Ativou em mim um gatilho. E eu escolho desativar esse gatilho. Aí eu preciso fazer diferente. Não tem como fazer igual. Tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. E a vida é assim. Uma sucessão de dias, uma sucessão de passos, um processo de expansão constante. Não tem como a gente caminhar sem andar. Não tem como a gente se movimentar para o novo sem a mudança. Não tem como a gente se descobrir ascenso sem fazer a nossa transformação a partir do autoconhecimento. Não tem como a gente viver uma nova realidade se a gente não se assumir humano aqui. A gente está nesse planeta para assumir o humano, para viver o humano, para aprender como humano e para dar os próximos passos. Alguns de nós ainda escolherão voltar a este planeta. Alguns podem não escolher. A humanidade está sendo modificada, está sendo trocada. É importante a gente saber isso. A gente reverenciar as nossas histórias, honrar os nossos processos, mas, sobretudo, a gente reconhecer os novos seres que estão chegando no planeta. Estão chegando seres de outras hierarquias, seres de outras dimensões, seres que têm muito para agregar. Porque quando a humanidade, como um todo, não escolheu seguir com a nova Terra precisa de uma nova frequência, precisa de novos habitantes,
E a grande massa será substituída. Não substituída a uma, né? Sai e volta uma. Não. Nós estamos em pleno processo de transição. Essa transição está se dando. Olha essas crianças que estão chegando, gente. As criaturinhas já vêm com os véus do esquecimento tudo levantado. As criaturas sabem falar não sei quantas línguas, as criaturas sabem tocar não sei quantos instrumentos, as criaturas dançam, cantam, lembram de tudo. Trazem para a gente mensagem de amor. Você vê um trocinho de gente pequenininho falando para a gente, ensinando para a gente o que é amar. A humanidade está sendo substituída. Muitos seres estão sendo retirados do planeta. E nós podemos colaborar toda vez que nós vibramos amor, toda vez que nós fazemos um trabalho para todo o planeta, toda vez que a gente emite amor, que a gente sente o nosso coração explodir de luz, a gente está contribuindo. Porque mesmo aqueles que estão escolhendo não seguir com a nova terra, aqueles que estão escolhendo ainda permanecer naquele estágio, eles estão recebendo deste amor e dessa luz, e eles estão sendo retirados amorosamente do planeta. Eles estão indo para outro orbe, viver uma outra história. Como um dia muitos de nós chegou aqui no planeta Terra vindo de outras origens, de outros planetas. Aí passamos pela nossa história, história após história, chegamos aqui agora e nós vemos tantos seres sendo retirados. Ok, está tudo bem. Vamos olhar para tudo isso como sendo o que é. Lembrando que enquanto passamos aqui pelo planeta, vivemos várias histórias. E em todas essas histórias, os nossos entes queridos se foram. E nós nos separamos por lacunas de tempo linear. E esses seres que estão indo para os outros orbes estão sendo também retirados da nossa convivência por uma lacuna de tempo. Só isso. Um dia, todos estaremos unidos. Porque todos somos frutos da mesma origem. Somos frutos da fonte criadora de tudo que é. E a fonte criadora é o mais puro amor. E nós estamos caminhando para lá, a partir dos nossos corações. Então, acho que era isso que a gente deveria tratar hoje. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Gratidão a todos vocês que fazem o seu processo. Gratidão a todos vocês que vivem essa experiência do autoconhecimento e da ascensão. Que nós somos realmente aqueles que estão escolhendo fazer a transformação. E é isso. Um beijo no coração. Amamos vocês.